E aí uma empresa de transporte, a Gafor, na época super especializada em transporte de produtos químicos, teve uma explosão dentro da garagem, né? Dentro da empresa. 2 produtos químicos que se misturaram no esgoto, explodiu, foi boca de lobo para tudo quanto é lado, amassou o carro e tudo mais. E um dos donos da empresa era amigo de uma pessoa influente na escola que eu estudava. Ele falou, por que você não contrata um moleque aí, um químico, um técnico químico? É barato, você vai pagar barato, ele vem aí e te ajuda com as coisas. Aí ele ligou pro diretor da escola, o diretor da escola falou, olha, tem um emprego lá, eu quero te indicar. E eu tinha 19 anos, estava louco para trabalhar, botei meu avental branco, né? Pedi lá para eles comprarem uns frascos de Erlenmeyer, Becker, que eu ia fazer análise química, e falei pro meu pai, olha, contratado, tal, você é analista. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast aqui, o NS TechCast, onde a gente fala aqui com os principais executivos de logística do Brasil. Eu sou Marco Guapo, editor da Mundo Logística, estou aqui comigo com o Rodrigo Oliveira, que é CEO da Open. Rodrigão, obrigado aí pela tua presença mais uma vez. Obrigado a você pelo convite, Marco. Bom, e no episódio de hoje, nosso bate-papo aqui é com um gigante da logística brasileira. São 40 anos de carreira, né, passando por grandes companhias. Para mim, é um dos maiores nomes da logística nacional. A gente já se conhecia por mensagem, a gente não se conhecia pessoalmente ao vivo, então para mim um grande prazer, uma honra muito grande ter aqui comigo Douglas Tacla, que hoje está como Head de Contract Logistics da Maersk. Douglas, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Não, eu que agradeço aí. Obrigado pelas palavras. A satisfação e a honra é a mesma. Você sabe dessa admiração. O mundo logístico veio quebrar um paradigma, né? Foi a primeira revista, o primeiro periódico realmente que traz contribuições técnicas muito importantes. E eu tive a honra de ter feito algumas publicações, e realmente é uma honra para mim ter essas publicações e estar aqui com vocês. Parabéns pelo seu trabalho. De verdade, é um marco na história da logística Legal. no Brasil. Pô, obrigado, Douglas, também. É recíproco aí. E o Douglas escreveu alguns artigos pra gente, sempre foram muito, muito bons. Assim. Sempre briguei com o Marco. Essa eu quero cá. Consegui 2, hein? Conseguiu duas. Acho que é um recorde, hein? Eu não lembro, assim, mas acho que é um dos recordistas. O Douglas, você trouxe um presentinho pra gente deixar na nossa estante? Trouxe. Então, na verdade, se a gente fosse trazer tudo que a Maersk faz, ia ser complicado, porque ela tem muito navio. Mas eu trouxe um avião, a Maersk está já fazendo transporte aéreo global, com aviões próprios, inclusive, né? Como você sabe, a gente tem aí 800 navios, não ia caber na mesa. E também que é o motivo, né, de eu estar na Maersk hoje é trabalhar com contract logística. Então a gente está fazendo projetos muito legais de warehousing, de transporte de middle e last mile, enfim, toda a cadeia de suprimentos, e para representar aqui uma empilhadeira da Maersk. Boa. Legal, muito obrigado. Vai ficar aí depois na nossa estante como um marco aí da tua presença aqui com a gente. O Douglas, eu sempre peço para começar que os nossos convidados aí se apresentem em 30 segundos. Aí, quem que você pode falar rapidinho aí, quem é o Douglas Tacla? Marco, sempre que me perguntam isso, eu digo que sou um lutador aí, né? Para quem começou lavando caminhão, né? Assim, acho que a resiliência e a fé no trabalho, né? Não obviamente só o meu trabalho, mas a fé nas pessoas que trabalham são muito importantes para mim. Então eu diria que se eu me apresentasse para alguém e alguém me perguntasse
dos meus valores, obviamente, além de honestidade, de lealdade, eu acho que a resiliência é tudo. Então, eu sou um batalhador aí, eu acho que é isso. Pô, acho que é uma excelente definição. Ô Douglas, você é engenheiro químico, né? Você fez ensino técnico em química, lá no comecinho. Como é que foi isso, assim? Você escolheu essa área? Como é que foi isso lá no comecinho da... É uma história assim, super peculiar e engraçada, né? Eu tinha 19 anos, eu tinha me formado técnico em química e fazia engenharia à noite. E aí uma empresa de transporte, a Gafor, na época super especializada em transporte de produtos químicos, teve uma explosão dentro da garagem, né? Dentro da empresa. 2 produtos químicos que se misturaram no esgoto, explodiu, foi boca de lobo para tudo quanto é lado, amassou o carro e tudo mais. E um dos donos da empresa era amigo de uma pessoa influente na escola que eu estudava. Ele falou, por que você não contrata um moleque aí, né? Um químico, um técnico químico? É barato, você vai pagar barato, ele vem aí e te ajuda com as coisas. Aí ele ligou pro diretor da escola, o diretor da escola falou, olha, tem um emprego lá, eu quero te indicar. Eu tinha 19 anos, estava louco para trabalhar, botei meu avental branco, né? Pedi lá para eles comprarem uns frascos de Erlenmeyers, Becker, que eu ia fazer análise química, e falei para o meu pai, olha, fui contratado, tal, você é analista numa empresa de transporte. E fui. Depois de uma semana, eu estava de macacão lavando o caminhão. Lavando os caminhões tanque de produto químico. Na verdade, o que eles queriam era alguém que entendesse de produto químico e que ajudasse na descontaminação dos caminhões. Depois, mas no final, era lavar caminhão, e aí eu acabei virando, com 19 anos, um chefinho aí de lavador de caminhão. E acabei ficando. Depois disso, comecei a fazer manutenção, me formei, engenheiro, comecei a fazer manutenção, depois desenvolver projetos, operação, aí estava fazendo, ao longo desse período na empresa, foram 18 anos, eu acabei fazendo tudo, com exceção da área, obviamente, administrativa, IT, mas dentro da parte operacional, projetos e comercial, acabei fazendo tudo, mas nunca imaginava, o meu sonho era ser engenheiro químico e trabalhar numa fábrica. Né? Aí, de repente fui parar na logística, sempre por isso que digo que dessa questão de começar batalhando, né? Sim. Assim, literalmente eu comecei a vida lavando o caminhão. E aí, Douglas, nesse tempo que você ficou na Gafor, né? Ali você viu uma oportunidade, ali nasceu a tua paixão pela logística. Você começou a estudar sobre logística também lá? Como é que foi isso, esse desenvolvimento? Essa é uma outra coisa interessante, né? À medida que a gente que eu fui crescendo na organização, nós fomos notando que o setor era muito intuitivo, amador. Você não tinha pessoas técnicas. Obviamente, ninguém sabia quase o que era logística. Só ia no dicionário saber que era logística, ninguém sabia o que era. Não havia cursos de logística. Não havia cursos. Não havia engenheiros em logística. Eu me lembro até que, por uma questão comercial, assim, né? Eu colocava ENG de engenheiro na frente do meu nome, não por qualquer vaidade, mas que era para mostrar que a empresa tinha um engenheiro. Não existia isso, né? Mas eu realmente vi a oportunidade, assim como os donos, os diretores da empresa viam uma oportunidade de você agregar, né? Você se desenvolver no que diz respeito à operação, ao negócio, mas também ter uma formação técnica acadêmica. E o curso de engenharia, você sabe disso, é um curso que te dá conhecimentos em diversas áreas. Né? Um engenheiro estuda economia, um engenheiro estuda administração, estuda até psicologia, um engenheiro estuda além, obviamente, de toda a parte
exatas, né, e de cálculos. Então isso agregou a minha formação, agregou de forma até um pouco pioneira, né? E me perguntava o que um engenheiro faz numa empresa de transporte, de logística, né? Com certo espanto, e depois isso foi sendo valorizado. E ao mesmo tempo eu enxergava uma oportunidade de carreira e enxergava que podia de fato agregar, né? Que podia agregar. E aí a gente foi colocando bastante esforço em metodologia, em processo, né? Em agregar conhecimento técnico. Foi aí, né, indo para outra parte da tua pergunta, que eu conheci, por exemplo, o professor Orlando, né, que eu era um dos líderes da ABNT na época, na regulamentação de produtos perigosos. E o professor Orlando, ele representava, na época, ainda a USP, porque antes de Unicamp ele estava na USP. Conheci o professor Orlando, ele me incentivou a fazer o mestrado. Depois conheci o professor Rui Botter, porque nós o convidamos para fazer um projeto na área florestal, projeto super complexo. E aí a gente teve um entrosamento bastante bom. E aí foi uma outra passagem engraçada, porque ele veio com proposta de simulação computacional e de otimização através de pesquisa operacional. E eu era moleque, né, recém-formado, tinha poucos anos de formado, e ele disse, não, a gente faz por simulação, a gente é capaz de dimensionar a frota. Aí, obviamente, moleque, achava que sabia tudo, né? Eu falei, imagina, você nunca vai conseguir dimensionar a frota, eu fiz aqui, eu trabalho com isso, tal, e fiz aquilo. Era até na época que ele provou a teoria dele com outro tipo de operação. Era uma operação muito longa na época de transporte de matéria-prima para fazer cerveja, na época para Ambev. A gente ia de Mogi Guaçu para o Rio de Janeiro, para Salvador, etc. E era uma operação super complicada, porque o estoque era muito limitado. Eu tinha um container de estoque na fábrica. Nossa. E se acabasse, pararia a fábrica, ou então eles teriam que voltar ao processo antigo. E os mestres cervejeiros não queriam o processo novo. Então eles falaram, se parar, vocês estão fora. Agora, numa época, amigo, que não tinha GPS, não tinha telefone celular, não existia celular. Então a gente montou um esquema onde tinha um socorrista no meio do caminho, que se o caminhão não telefonasse em determinado ponto, ele ia buscar. Nossa. Imagine, né? Ou agora você que é Rodrigo, um expert aí em torre de controle, hoje é absurdo informação. E aí ele falou, não, deixa eu fazer esse dimensionamento. Eu falei, tá ok. Você fizer esse dimensionamento e acertar, olha a prepotência, e acertar, eu vou passar a acreditar no que você está fazendo. Cara, ele não só acertou, como melhorou a minha frota. Sim, otimizou. Aí eu realmente passei a me interessar e ele me convidou para fazer o mestrado. Foi assim que eu comecei. Assim que você começou. Comecei. Mas é interessante ver essa evolução, né? E essa evolução também nos outros ramos da logística, né? Se você vê hoje, seria impossível você fazer uma operação de warehousing sem um bom WMS, sem um estudo. Hoje você faz estudos super complexos de como você vai fazer o picking de uma carga, de como você vai fazer os slots, de onde você vai posicionar os produtos nos racks de maneira com que você otimize a utilização da empilhadeira e o tempo da empilhadeira e o quanto a empilhadeira vai rodar e o funcionário para fazer o picking. Tudo isso é feito hoje através de metodologia matemática científica. Imagine, às vezes as pessoas não veem a complexidade por trás, mas isso, quando eu comecei, há 40 anos atrás, era absolutamente amador. Né? Amador.
O Douglas, você comentou um pouquinho sobre vida acadêmica aí. A sua foi um pouco movimentada, né? 2 doutorados em logística, pós-doutorados. O como você enxerga que a necessidade de conciliar a parte prática, a parte teórica, para formar realmente um bom profissional aí na área de logística hoje em dia? É uma boa pergunta. Primeiro que existe uma dificuldade muito grande, porque hoje as empresas valorizam um pouco mais, mas eu diria não o suficiente. Em que sentido? O sacrifício pessoal para você fazer um mestrado e um doutorado e um pós-doutorado, por incrível que pareça, é até um pouco mais fácil. Ele é muito grande, porque as empresas querem ter um profissional capacitado, mas também elas não querem abrir mão desse profissional. Você não consegue, quando você vai fazer um doutorado, normalmente você está um pouco mais maduro e a empresa precisa de você. Então, você tem que compatibilizar isso com sacrifícios pessoais importantes. Mas o lado bom disso, isso dito pelos mestres aí, a gente tem, felizmente, excelentes professores, como você tem o professor Orlando, o professor Rui, o professor Cláudio Barbieri, o Rui, que formam aí o nosso grande percursor aí, que é o professor Novaes. Enfim, você conversa com eles, eles vão dizer o mesmo, que é uma troca muito importante para a universidade e para a empresa. Então, à medida que um profissional experiente vai para um programa desse, ele acrescenta muito, né? Então, hoje você tem os MBAs, que são nada mais do que mestrados profissionalizantes, mas os MBAs, eles são muito focados em negócio. Agora, você conciliar a experiência, a necessidade do dia a dia com um conhecimento acadêmico é difícil, porque a universidade, por mais que ela queira, ela tem o seu próprio ambiente. E é o mesmo com a empresa. Então, os profissionais que porventura quebrem essa barreira e consigam fazer ter essa experiência, eles acabam contribuindo muito. Eu estava falando para o Marco há pouco de um projeto que a gente fez para um grande cliente, né? Que esse cliente ele precisava decidir se ele ia ter um centro de distribuição em São Paulo, na Grande São Paulo, ou em Extrema, em função do incentivo fiscal. Então, não é um trabalho que você faz por intuição ou simplesmente um trabalho que você faz considerando qual é o custo para ter aqui, qual é o custo que eu tenho lá, mais o incentivo fiscal. Não, você tem que calcular frete, você tem que calcular nível de serviço, você tem que calcular o quanto tempo você leva para chegar no teu cliente final. Porque se você não chega no teu cliente final a tempo, você perdeu aquela venda, principalmente no mundo do e-commerce, né? Então, não é simplesmente você, como se faziam os antigos, qual é o centro de gravidade? Isso acabou. Então, nós fizemos um modelo de simulação computacional onde você considera dentro dos custos o benefício do incentivo fiscal versus o acréscimo de custo de transporte, mas também o custo da mão de obra para estar lá, o nível de serviço desejado, etc. Correlação de todos os indicadores. Então, por mais experiente que seja o profissional de logística, isso eu posso afirmar para você. Ele pode acertar pela experiência dele, mas dizer assim, não, estou 100% seguro, porque eu considerei todas as variáveis, é impossível você fazer. É impossível você fazer, né? Então, as pessoas às vezes me perguntam, mas você consegue aplicá-lo? Óbvio que não é todo dia, e é óbvio que apesar dos meus trabalhos terem muito de otimização, inclusive por pesquisa operacional, eu não sei mais fazer, não vou sentar e vou desenhar um algoritmo. Eu sei qual é a ferramenta que se utiliza, eu sei quem faz, eu sei quando se aplica, eu sei quando faz sentido, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E veja o que acontece em outros países. Nos Estados Unidos,
O que você faz nas grandes universidades, basta ver aí o que esses professores que eu citei, hoje a integração que eles têm com essas universidades estão dentro das empresas. A própria Maersk tem um convênio com o MIT e convênio com outras faculdades na Europa. E não é só para formação. Hoje você tem centros de pesquisa e desenvolvimento em universidades. Ou seja, acabou aquela coisa de você ter um puxadinho na tua instalação para fazer um centro de excelência. Não, você faz pesquisa realmente. Numa das operações nossas nos Estados Unidos, eu vi um robô que tem exatamente o mesmo custo da empilhadeira. Isso é super interessante. Ele tem o custo da empilhadeira. Então, em vez de colocar a empilhadeira, você coloca o robô. Só que ele faz o picking sozinho. Ele vai até o ponto de onde ele tem que fazer o picking. Uma central está controlando. Ela dá a ordem para ele, para que ele vá buscar a caixa, enfim, vai fazer o picking. E ele é guiado por mecanismos de radiocontrole, onde depois você muda de lugar esses mecanismos e ele vai fazendo o caminho. Aí ele para exatamente na frente da caixa que ele tem que coletar. Aí ele acende uma luz dizendo se é direita ou esquerda, né? E acende no painel o código do produto que ele tem que ser coletado. Aí vem o funcionário, pega o produto e coloca no caminhão, no robô. E esses funcionários ficam no corredor, né, onde estão os produtos. E isso diminui muito o custo da mão de obra, aumenta a velocidade, aumenta a produtividade e aumenta a curacidade. O robô não erra. Agora, eu pergunto para você, um profissional inteligente, super experiente, criou esse robô? Teve o desenvolvimento do hardware, do software, da relação custo-benefício? É claro que não. Né? Então, essa integração da vida acadêmica, vamos dizer assim, né? Junto, obviamente, com as startups, com centros de inovação, etc., mudou totalmente a logística, né? Como tem mudado outros segmentos. Perfeito. É muito legal, né? Muito bom. Ver essa. E não, é assim, você percebeu isso muito cedo, né? Assim, nessa tua experiência, onde você falou assim, se você... Um pouco dura, né? Se você conseguir acertar aqui, beleza, vou acreditar. E você levou a sério, né? Você assim, pra cá, 2 pós-doutorados não é para qualquer um, né? Então, aí eu também acho super importante essa integração, assim, acho super interessante, mas entendo também essas dificuldades, né? E só quando a gente fala do Orlando, é o Orlando do Laut, né? Orlando Fontes Lima Júnior, que é um amigo em comum. Isso. Né? Então, só para o pessoal saber exatamente quem é. E aí, Douglas, assim, você, a partir de uma função muito operacional, né? Começou lá, limpando os caminhões, enfim, conseguiu um cargo de liderança e tudo mais, enfim, aí toda a tua história. Mas hoje, o que você recomenda para quem está numa posição operacional e quer passar para uma posição de gestão? O que você poderia dizer aí? Qual seria um caminho? Acho que existem alguns caminhos. Eu sou do tipo de pessoa que valoriza muito a experiência e a formação prática da pessoa. Eu firmemente acredito que as pessoas crescem nas crises, né? E nas dificuldades. Isso tem um valor incomensurável, na minha opinião. Então, por outro lado, como eu acabei de dizer, é preciso que você tenha uma formação técnica, financeira, etc. Então, essas coisas são importantes. O bom profissional tem que conciliar. Né? Bom profissional, hoje a América Latina está muito integrada. Então, não existe mais o isolamento. Estou falando da América Latina, que é onde a gente vive. Não existe mais um país isolado do outro. Né? A troca de
benchmark, de processos, de necessidades, estratégia, etc., ela é comum. Então, é importante também saber línguas. É muito importante. Hoje, para o profissional crescer, o inglês só não basta. Ele tem que saber falar espanhol também. Espanhol. A pós-graduação, o pessoal fala, vou fazer uma pós. Ela tem que ser boa. O mercado até aceita que você faça um curso de graduação não tão fancy, vamos dizer assim. Mas não fazer pós-graduação por fazer não é legal. Esse é um outro aspecto. Agora, uma outra coisa também que a gente estava conversando há pouco, a comunicação, ela hoje é super importante. Então, antigamente você tinha profissionais que ficavam muito restritos àquilo que faziam, né? A sua missão, a sua tarefa. Hoje, a vida corporativa, ela te expõe a todo momento a um colega, a um líder, a uma outra pessoa, e ao cliente e ao fornecedor. Então, ele também tem que ser um bom comunicador, ele tem que estar se socializando, tem que estar se informando todo o tempo. O mundo muda muito. Então, não é só as redes sociais ou os influenciadores ou sei lá o quê. É preciso ler, conhecer o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo de novo. É preciso saber se comunicar. É preciso conciliar, desenvolver os seus skills operativos, mas também técnicos e também comercial. Não, tudo hoje é P&L, é resultado. Então, um profissional competente que não conhece os resultados do seu negócio, da sua operação, da sua atividade, está fadado a um insucesso. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, se espera de um profissional que ele tenha uma visão muito mais holística, que ele tenha skills muito mais... mas precisa ser especialista em tudo. Não, esse é o outro lado. Né? Hoje, como a informação ela é muito acessível e o network das pessoas te coloca à frente a qualquer tipo de profissional, de expert, de tecnologia, você tem que ser mais generalista, conhecer bem o que você faz, mas não precisa ser especialista em tudo. Você tem que se comunicar bem, saber onde está a solução, saber quais são as pessoas, saber o que está sendo feito. E isso vai desde o supervisor, desde a liderança inicial, obviamente, até os executivos mais sêniores. Você vê hoje, por exemplo, um CEO de uma companhia, ele é extremamente conectado com as pessoas, com os valores da empresa. Ele conhece, muitas vezes, ele vai num lugar e ele conhece as pessoas pelo nome. Ele tem um outro approach. Ele é muito mais um facilitador, alguém que está suportando. Ele não tem vergonha de dizer, estou aqui para te suportar, não sei tudo. Né? Mas ele sabe o core business da empresa. Então, isso tem que começar da base. Foi uma resposta longa, mas é muito diferente, né, do que você ser um grande especialista, esquecer o resto, ou então buscar conhecimentos secundários e não conhecer o suficiente de parte financeira, da parte de comunicação, do negócio, né? Ter esses skills mais softs. Habilidades e skills complementares, né? Diferencial. Douglas, você veio comentando um pouquinho sobre essa parte de integração hoje, né? O quanto é necessário hoje, a gente está nesse mundo integrado. Você tem uma passagem também pela Bung, né? Então hoje a gente sabe que o mundo é muito globalizado, né? Mas como é que era assumir um cargo de liderança logística numa empresa multinacional lá no início dos anos 2000? Né? O que você vê de grandes diferenças assim, em relação ao mundo de hoje? Assim? Então, a Bung é uma empresa que sempre esteve na vanguarda. Então, nos anos 2000, a gente já trabalhava com SOP, né? Com planejamento de demanda, e eu trabalhava na área de fertilizante. E fertilizante,
é rapidez, é dinamismo, é logística. Porque você ganha ou perde em centavos. Né? Porque é um commodity. Um commodity assim... Tanto é que a gente não chama... Na época não chamava de fábrica, mas chamava de misturadores. Claro que existem fertilizantes que são mais especializados, vamos dizer assim, que têm aditivos e complementos específicos para determinadas culturas ou determinadas áreas. Mas o fato é que o fertilizante ele é extremamente dependente da logística e de custos, né? E então também foi um marco importante na minha carreira, que eu aprendi de fato muito. Eu trabalhava somente com transporte, lá eu passei a trabalhar também um pouco com planejamento de produção, com alocação de matéria-prima, trabalhar com logística portuária, né? E também me deu essa noção, essa importância de agilidade, custo e rapidez. E como a logística, e a gente passa a entender melhor os embarcadores, como a logística pode ser um diferencial, né? Porque um lugar onde você ganha, e aí até uma analogia, uma comparação interessante, é que você tem, na época, né, e ainda continua, a logística como grande diferencial competitivo para um commodity. E hoje a gente vê a logística sendo um grande diferencial competitivo para o e-commerce, produtos de alto valor agregado. Né? Então, se você vai num website hoje, num marketplace, e você quer comprar alguma coisa, hoje eu costumo dizer que grande parte das compras de e-commerce são emocionais. Você compra o que não precisa. Né? Se você compra o que não precisa, tem ainda mais pressa do que aquilo que você precisa. Verdade. Então, às vezes, quem está vendendo perde uma venda porque o prazo de entrega é um dia mais do que o outro. Então, é interessante como a logística, naquele tempo, ela já determinava o sucesso ou o fracasso de uma companhia de commodities, e como hoje ela tem também da mesma forma. Então, para mim, pessoalmente, foi uma experiência bastante interessante, porque eu mudei, né? Eu pulei o muro, fui para o lado do embarcador. Ao mesmo tempo que eu pude aplicar outros tipos de conhecimento, aí mais voltados com engenharia, e me deu realmente essa noção de como o custo, a logística e a velocidade é importante. Legal, perfeito. Ô Douglas, e aí, segundo você contou para nossa produção, né, um momento marcante que você viveu, e aí até para mostrar aí para o pessoal que está ouvindo que as coisas não são por acaso, né, que a gente não cresce na carreira porque... Mas enfim, você contou de uma passagem que você viveu quando você era diretor de transporte da Excel, que ainda era Excel, né, que foi adquirida pela DHL, e você assumiu uma meta super audaciosa lá com o CEO da DHL, né? Queria que você contasse essa passagem aí que foi marcante para você e para o nosso ouvinte. Ah, foi muito marcante. Aí eu falei algumas coisas mais relacionadas com a parte técnica, acadêmica, operacional, mas essa foi, vamos dizer assim, onde eu debutei efetivamente como um líder. Eu acho que naquele momento eu passei a ser um executivo. Quando a DHL comprou a Excel, ela fez uma integração muito rápida. Ela falou, olha, a partir de agora, todo o board e todo o grupo de executivos, a direção, a estratégia e a operação de supply chain fica com a Excel. E o que é freight forwarder fica com a DHL. E acabou a integração. Foi isso. Os alemães disseram, é assim, e vamos em frente. Então eu tinha uma equipe super pequena, meu negócio era muito menor que o da DHL, e de repente, relativamente jovem ainda, eu assumi a DHL. A DHL perdia muito dinheiro na época. Por quê? Porque ela era tinha tomado uma decisão, certa ou errada, talvez certa no momento, que depois não foi tão bem assim. Tinha muito custo fixo,
né? Tinha muito cross-docking, tinha frota dedicada, etc., no Brasil inteiro. E não funcionava bem. Então, nós perdíamos muito dinheiro na época. E veio o CEO global, para todos nós, né, os executivos, eles pediram para a gente apresentar um plano. E eu apresentei um plano muito audacioso, onde a gente tinha que terminar contratos com fornecedores, terminar contratos com clientes, alguns deles que efetivamente não era possível você virar, e clientes multinacionais super importantes, mas que não tinha como fazer rentável, então era uma quebra até hoje é uma quebra de paradigma. Para um operador logístico encerrar o contrato com um cliente global é uma quebra de paradigma. E transformar o custo fixo em custo variável sem perder nível de serviço. Então eu fiz um plano para encerrar cross-dockings, filiais, etc. Mudar o contrato com os provedores e mudar a forma de se fazer a operação de transporte. E também, obviamente, mexer na equipe, capacitar mais equipe, cortar algumas pessoas. Nós tínhamos também alguns problemas de compliance, enfim. Era muito complexo. E aí o CEO perguntou para mim, em quanto tempo você vai fazer isso? Eu disse, 90 dias. Ele olhou para mim assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí eu me lembro bem que ele bateu na mesa assim, ok, pode fazer. E passou para outra. Aí o diretor de RH me chamou e falou, você é louco? Como é que você fala um negócio desse pro cara? Ele é muito bravo, ele vai matar você se você não conseguir. Eu falei para ele, mas eu tô aqui para isso. Se nesse momento eu não mostrar que a empresa pode fazer e que eu posso dar minha contribuição e que é possível, ele não vai ter mais confiança em mim nem na nossa empresa no Brasil. A gente precisa fazer, e é factível, eu acredito que é possível fazer isso. E aí teve até uma passagem interessante que eu precisava trazer a equipe comigo, né, pro meu lado. É. E a DHL tinha muita gente, eles estavam super desmotivados, ansiosos, nervosos pelo fato de que estava tendo uma aquisição, eles sabiam que perdiam dinheiro, sabia que tinha problema de compliance. Então eu fui, fiz uma reunião no refeitório na época e falei assim, olha, nós vamos virar esse jogo. Tem várias ações e eu acredito que nós vamos conseguir. Então eu trouxe aqui toda a minha equipe e essa equipe é que vai fazer isso acontecer. Essa equipe está aqui atrás de mim. Não tinha ninguém atrás de mim. Falei, quem é que tem atrás de mim? Ninguém. É com vocês que eu vou conseguir. Então aí a gente começou a trazer motivação para eles. Tiramos da companhia as pessoas que têm problema de compliance, as pessoas que não acreditavam. Fomos realmente fazer essas negociações todas. Encerramos alguns cross-docking que trabalhavam com custo fixo, porque transporte e logística, o operador logístico, ele tem que trabalhar o máximo possível em custo variável, né? Porque você não detém o produto, né? Não é você que faz o forecast. Então, quanto mais custo fixo você faz, menos eficiente você é. Então, foi um marco interessante. Aí, quando esse CEO voltou, quando deu os 90 dias, eu pedi permissão para o meu chefe para mandar um e-mail para ele. Aí mandei um e-mail para ele, falei, quero agradecer a confiança, tá aqui o resultado do P&L. Fez? Fiz. Aí conseguimos mudar. No prazo. No prazo. Quando ele veio depois de um tempo para cá, aí eu apresentei, aí ele começou a aplaudir e fez o pessoal aplaudir junto. Para mim foi um momento mais assim emocionante da minha carreira. Óbvio que eu não fiz isso sozinho, sim. Mas foi aí, inclusive, que fui promovido depois a diretor sênior, depois virei vice-presidente. Foi realmente uma virada. De chave. Mas Quando você vê essa questão de, talvez, em alguns momentos da vida, em cargos de liderança, assumir riscos, fazer talvez mais do que esperado, né? Para, de fato, os impactos, enfim, na carreira, como que você enxerga isso? Olha, as pessoas
às vezes elas acham que quem tem que assumir risco sempre é o board, é o presidente. Só que a gente tem que assumir riscos todos os dias, né, no nosso trabalho. E eu estava lendo alguma coisa sobre a Amazon. E na Amazon eles têm um retorno sobre risco, né? Então não é só retorno sobre investimento, né, o ROI, mas o retorno sobre o risco. Então não é você correr o risco por qualquer coisa, a qualquer custo. Correr o risco porque é bacana, porque você tem que correr risco. Mas qual é a relação de custo-benefício? Qual vai ser o meu prêmio se eu correr esse risco e conseguir? E qual vai ser o meu prejuízo se eu não conseguir? Né? Então, você tem que estar a todo momento, na minha opinião, se perguntando e saindo da zona de conforto. E correr os riscos que merecem ser corridos. Algumas vezes, você tem que correr esses riscos antes da situação se tornar insustentável. Antes de que alguém diga que você não fez. Que era o caso. Que era o caso. Que era o caso. Se eu não fizesse, né, poderia correr o risco de terminar uma atividade, né, de ter uma demissão em massa e, obviamente, de eu perder o emprego. Né? Eu fui um executivo, acreditaram em mim, eu tinha aquela posição, eu tinha que fazer. Né? Agora, era um risco, era um risco, né, cujo o projeto era embasado em um plano concreto. Você tinha consciência plena de que era possível? Eu tinha consciência plena que era possível. Por quê? Porque eu preparei antes. Para você, então, entrando um pouquinho só na parte técnica operacional, o que eles faziam? Então, tinha um cross-docking onde você pagava por mês. E caminhões dedicados que você pagava por mês. Né? E aí você contratava empresas para fazer uma parte do transporte, que também era dedicado, transporte de longa distância. Então, quase tudo era dedicado. Qual é a vantagem disso? Fica mais barato e você ganha agilidade e nível de serviço. Só que você não pode ter variação de volume. Exatamente. Porque você está pagando um caminhão, você use ou não. Você está pagando um cross-docking, você use ou não. Então, se você não enche o caminhão, você toma prejuízo. É o que você falou, né? Você não é o dono da carga. Claro que não. E o que acontecia muito? Você tinha uma carga que estava sentada no chão para ser entregue para o cliente final. Só que não tinha carga suficiente, por exemplo, para encher um truque ou uma van. Aí o cliente começava a botar pressão. O que eles faziam? Mandavam o caminhão com carga parcial. Então você não pode cobrar, você não pode pagar custo fixo e receber variável. Você tem que ter um back-to-back. Então o que eu fiz antes? Fizemos um planejamento das rotas, planejamento dos volumes. Aí eu chamei parceiros que eu já tinha, que eram grandes parceiros na época, eram ótimas empresas super confiáveis, expus o que estava acontecendo e os convidei para participar do projeto. Só que eles podiam correr o risco. Por quê? Porque eles tinham outros clientes. Então eles iam utilizar o caminhão deles com a minha carga e com outros clientes. Então ninguém tomou prejuízo. Então os transportadores que vieram trabalhar comigo ganharam dinheiro. E eu transformei o que era fixo em variável. Então eu montei esse projeto, identifiquei aonde que a gente tinha que eliminar os cross-docking, chamei os transportadores, fiz uma proposta operacional e financeira para eles, eles toparam, aí eu fui falar com o chefe. Então, se respaldou também. Então não era um risco assim, né? Não, um dia eu sonhei com isso e falei, vai funcionar. Tinha embasamento. Lógico, tinha um embasamento. Então acho que é assim, na minha opinião, é assim que você corre riscos. Sabendo de onde o caminho está seguindo, as variáveis perfeito. Sensacional. Ô Douglas, e ainda nessa linha, né? Você contou também de uma outra experiência. Você teve uma passagem de 5 anos pela KN, né, 2015, 2020, e que também ficou marcado aí, né, pelo crescimento da empresa. Como é que foi, por que foi tão desafiadora essa passagem tua? Qualquer começo no ramo de
de logística é muito desafiador. Por quê? O cliente sempre quer ir para o safe side. Ele quer ir para o lugar seguro. Porque ele sabe que se a logística falhar, ele vai desabastecer o mercado. Então, mesmo ele sabendo que a empresa que ele está contratando ou que está participando de um bid é uma empresa qualificada, eles querem que a empresa mostre que tem experiência local, que tenha footprint, que tenha conhecimento local, que tenha como respaldá-los em caso de uma crise. E as crises sempre ocorrem. Não há startup fácil. Não tem startup tranquilo. Quem fala que tem, está mentindo. Não existe. Sempre vai ter algum problema, né? Óbvio, se você usa os softwares do meu amigo... Ajuda, auxilia, né, a evitar essa exposição. Mas, geralmente, acaba dando problema de setup de sistema, Sim. acaba dando problema de pessoas, etc. Então, uma grande dificuldade, mesmo uma empresa como a Kuehne+Nagel, em volume, é o segundo maior operador logístico do mundo, só ficando atrás da DHL Supply Chain. Sim. Mas você mostrar para um cliente importante local que você pode fazer, e a tua argumentação, apesar de válida, ela não convence. Então, qual que é? Olha, meus profissionais são bem formados. Eles vêm dos maiores operadores logísticos. Os softwares operacionais que meus concorrentes utilizam, eu também utilizo. A gente compra empilhadeira no mesmo lugar. A gente compra rack no mesmo lugar. As pessoas são formadas no mesmo lugar. Então, por que eu não posso fazer? Mas você não tem footprint local, se tiver um problema. Então, é um desafio, né, que é mais ou menos o desafio que eu estou tendo na Maersk, que é uma empresa fantástica, uma das maiores empresas do mundo em qualquer segmento, pelo que fatura, né, que tem aí bilhões de faturamento, 800 navios, etc, etc. Eu tenho que provar para os meus clientes que a Maersk é capaz de fazer contract logistics. E foi assim na Kuehne+Nagel. A Kuehne+Nagel, apesar de bastante grande, no Brasil e na América Latina, tinha um footprint baixo. Então, como é que a gente vence isso? Aí entra um outro skill. Você tem que passar confiança para o cliente. Você está vendendo um produto, você está vendendo serviço, você não está vendendo um produto. Então, o cliente quer, ainda hoje, não importa o nível de tecnologia, de avanço, o cliente quer olhar nos teus olhos e saber que se você é capaz de fazer o trabalho. Você, os teus gerentes, a tua equipe, o teu recursos humanos. Hoje, recursos humanos, sim, a gente sempre leva nossa diretora de recursos humanos para as fases finais da negociação. Eles querem olhar na pessoa de recursos humanos e falar assim, como é que você vai administrar a gente? Como é que você vai contratar? Como é que você vai fazer com os meus picos de demanda? Então, se você tem que, de alguma forma, provar para o cliente que você pode fazer, que você tem planos de contingência, que você tem back para te suportar em casos de crise. Então, vencer essa barreira do primeiro, do segundo cliente novo, né, para uma empresa que está entrando no mercado, e aí, de novo, não importa quão importante ou grande é a empresa, o que importa é o que ela faz localmente, é um desafio muito importante. No Brasil, na época, a Kuehne+Nagel tinha muito pouco negócio. Então, vencer esse desafio foi difícil. Legal. O Douglas, e hoje você está como head de Contract Logistics na Maersk, né? Depois de 40 anos de experiência. E a minha pergunta é, você acorda motivado, você gosta mesmo? Como é que é isso, cara? Eu acordo motivado, sim. Eu acho que primeiro as pessoas, sabe? Não é demagogia, não. É ver as pessoas crescendo, olhar para trás e ver que um monte de gente que você ajudou na carreira e ajudou a formar, reconhece isso. Eu às vezes encontro pessoas em eventos ou em festas que a gente fala, olha, quero te agradecer. Às vezes eu nem lembro da pessoa. Olha, fui teu trainee, olha, você me ajudou em tal coisa, olha, aprendi muito com você. Olha, você foi muito duro comigo, mas isso me ajudou bastante. Então, não é o fato de você vencer ou você ter o desafio. Você tem uma responsabilidade com quem está com você.
né? À medida que você avança uma empresa, mas avança as pessoas que estão com você, né? Então, esse recomeço, cada vez... Assim, eu tive muito tempo na Gafra, muito tempo na DHL, 5 anos na Kunenagel, foi um recomeçar, né? Quando a DHL comprou a Excel, foi um recomeçar, um recomeço. Quando eu fui para a Kunenagel, foi um recomeço. Agora na Maersk é outro recomeço. Então esse desafio de botar uma empresa como a Maersk, que é tão importante, no mapa de Contract Logistics, é muito motivador, né? Quando você tem a oportunidade de começar um projeto do zero, depois ver esse projeto rodando, me dá muita satisfação. E aí o cliente depois reconhecer isso é muito motivador, sabe? Eu gosto de construir as coisas. Eu gosto de ver o resultado das coisas. Não é falácia, não é demagogia, não. Tem gente que fica bastante satisfeita com os projetos, o que é muito legal. Parte para outro projeto, parte para né? Alguém, só que alguém tem que concretizar, né? Eu acho isso para mim motiva bastante. E ver a gente contratando mais pessoas, e ver essas pessoas crescendo, e ver essas pessoas tendo sucesso é muito gratificante. Muito legal. E a parte mais difícil de trabalhar no setor? Qual que seria para você? Ou não tem? Eu vou contar uma frase que eu acho cruel, mas ao mesmo tempo engraçada. Eu conheci uma pessoa que era um diretor de uma grande empresa que contratava logística. Ele falou que existem 2 tipos de logística. Somente 2 tipos de logística. A logística ruim e a logística cara. Nossa Senhora. Ou é ruim ou é cara. Não tem logística boa. Então, eu acho que as grandes dificuldades é que muitas vezes você sabe o que é melhor, sabe como conseguir realizar um bom trabalho, e aí você esbarra no preço, né? É difícil ainda hoje, você mostrar que, não sei se você vai lembrar que a gente escreveu um artigo, preço não é custo. Lembro. Né? Então hoje ainda eu vejo que a questão preço, ela acaba prevalecendo no que é custo. Então você às vezes não tem a oportunidade de desenvolver um projeto onde você vai colocar mais recurso, você vai colocar mais tecnologia, você vai às vezes colocar até mais pessoas, onde o custo final ele vai ser menor. Ou então o efeito positivo que você tem em nível de serviço vai compensar isso. Então eu acho que ainda a grande dificuldade é você conciliar tecnologia, nível de serviço e preço. Outra coisa relacionada com isso, os contratos no Brasil são muito curtos. Então, se você me pergunta assim, né, qual o nível de automação que a gente tem no Brasil? É muito baixo. É muito baixo. Ah, porque no Brasil não tem tecnologia. Tem sim. Tem sim. E é fácil colocar. Não importa se você for visitar qualquer grande país com tecnologias outstore, por exemplo, que é estado da arte em logística e armazenagem. É possível colocar no Brasil? É possível colocar no Brasil. Se paga em um contrato, produto de alto valor agregado, se paga em um contrato de 3 anos? Não. Eu conheci operações com outstore, com produto de baixíssimo valor agregado, produtos alimentícios para supermercado. Quebrou um paradigma pessoal para mim, porque você sempre aprendeu na vida prática e na universidade que produtos de baixo valor agregado não comportam investimento alto. Pô, o cara trabalhava com alface, com outstore. Sabe quanto tempo era o contrato? 17 anos. 17 anos o contrato. 17 anos, não era 20, não era 15, era 17 anos. Por quê? Porque era o payback do produto. Então, contratos curtos, falta de... Ok, os operadores logísticos falham.
Os operadores logísticos muitas vezes não merecem a total confiança do cliente. Mas quando você faz uma parceria de fato, você desenvolve com o operador logístico uma solução firme, sólida, integrada, e um contrato de longo prazo, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, uma grande dificuldade é essa, é saber discernir o que é preço e custo, você ter um nível maior de confiança que te permita ter contratos mais longos que você possa fazer investimento. Como é que você vai fazer um investimento de alto, e eu estou falando um investimento de milhões de dólares. Hoje, para você sair do zero num projeto de armazenagem, né, que inclui, obviamente, todo o entorno, a gente está falando de 10 milhões de dólares. Num projeto aí, sei lá, de 20 mil metros quadrados para um produto de alto valor agregado com alguma automação. Não é fácil você fazer um projeto desse para você fazer a produtividade, o custo e o payback desse projeto em 5 anos. É muito desafiador. É muito desafiador. Então, eu acho que esse é um desafio ou uma dificuldade importante que o mercado vai ter que quebrar em algum momento. Por que uma determinada empresa confia num determinado operador logístico na Europa ou nos Estados Unidos e não confia no Brasil ou no Chile ou na Colômbia? Por quê? É o mesmo. O CEO é o mesmo. O nível de comprometimento é o mesmo. Então, eu acho que existe aí um problema cultural de mindset que a gente precisa, em algum momento enfrentar. Acho que essa é uma dificuldade grande. Douglas, não bastassem algumas dificuldades, como você citou, né? A gente vê hoje aí a Maersk com soluções muito completas, né? Atuando muito no transporte internacional. Ainda tem esse cenário aí com guerras, crise no Mar Vermelho. Como você enxerga isso hoje impactando? É uma boa pergunta. Acho que, obviamente, além das dificuldades operativas, né, que impactam no nosso dia a dia, o navio tem que dar uma volta 6 mil quilômetros maior do que está fazendo hoje. E, obviamente, isso e as pessoas não enxergam muito isso, né? Isso obriga você a ter mais estoque. Isso obriga você a ter um network diferente, que também vai te custar mais caro. Isso vai encarecer o produto na prateleira. Mas também impacta no nível de confiança e impede que você trabalhe mais com a logística integrada. Então, hoje, o nível de tecnologia que existe permite eu coletar uma carga numa pequena empresa na China ou em Filipinas ou no Vietnã, enfim, onde se produz grandes quantidades de produtos que se consomem aqui, e entregar na casa de um fornecedor usando um mesmo supply chain, dando visibilidade de tudo isso, otimizando a cadeia e fazendo mais barato. É possível fazer isso. Existem ferramentas, você sabe disso, você trabalha com tecnologia, existem ferramentas para se fazer isso. Que hoje a visibilidade é muito simples. Inclusive as cadeias hoje, a Maersk está desenvolvendo um modelo de inteligência artificial para tornar a cadeia flexível. Olha que é uma coisa, só fazendo um parênteses, é uma coisa surreal, né? Você fala, como é que você vai tornar warehousing e portos flexível? Sim, porque a hora que você embarca uma mercadoria do outro lado do mundo, você sabe que tem esse problema do Mar Vermelho, ou então que determinado porto está com congestionamento, ou então que tem um problema climático não sei aonde, você avisa o cliente e sugere para o cliente mudar essa cadeia. Então, em vez de usar o porto A, você vai usar o porto B. Em vez de usar o armazém A, você vai usar o armazém B. Em vez de usar o navio até o ponto final, você coloca a carga no avião. E você mostra para o cliente que vai ficar mais barato no final, que ele não vai ter rompimento do estoque. Né? Então, hoje é possível fazer. Eu acho que o nome do jogo hoje é logística integrada. Mas essas coisas realmente elas têm solução técnica, mas elas imprimem uma dificuldade muito grande na confiança do cliente e no planejamento dessa cadeia. Eu acho que a gente ainda vai existir, é uma questão de tempo,
o mindset, a confiança, o conhecimento, chama do jeito que você quiser, não está acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Você acha bacana, mas você não acredita tanto. Eu prefiro, sabe, a gente ainda escuta em 2024, não vou colocar todos os ovos na mesma cesta. Vou dar o transporte para um, a armazenagem para outro, o navio para outro, porque não quero... Hoje em dia, sabe, não faz muito... Eu acho que é um processo evolutivo. Mas você tem razão. Eu acho que, respondendo aí mais objetivamente, eu acho que o impacto ele é real, sólido, né? Como a gente falou, vai encarecer, mas também é um impacto na confiança. Você vai voltar atrás, como aconteceu na pandemia. Na pandemia, as pessoas voltaram a questionar suas cadeias de suprimento, o que foi muito positivo, né? Você que é uma pessoa super antenada e lê muito e tem muita gente contribuindo com a sua revista, me fala 5 anos atrás se alguém falava em resiliência de cadeia. Ninguém falava nisso. Não existia isso. Hoje em dia, a primeira coisa que as pessoas falam, se tiver uma guerra, de onde eu vou puxar o produto? Se tiver uma catástrofe, se tiver outra pandemia, eu vou ficar dependendo só daquele fornecedor ou desta rota de logística. Claro. Muito legal, é. Bom, mas para quem fazia uma operação, colocava um cara lá no meio para ver se o outro chegava no tempo, agora que vocês aí vai fazer mágica, porra. Cara, eu não sou saudosista. Eu acho engraçado contar essas histórias, mas eu sempre valorizei muito o conhecimento. Acho que essa evolução é muito, muito legal. Sabe o que é legal, cara, de ver assim, você contando? Eu não estava no setor nessa época, nada. Você não era nem nascido. Mas assim, o que é legal é ver isso, né? Que assim, ó, a complexidade foi aumentando, né? Mas a tecnologia foi suportando. Cara, e tá tudo bem, tá tudo né, se ajeitando e se ajustando. Agora você fala assim, agora eu consigo te oferecer até uma cadeia flexível. Pô, se o cara parar lá, beleza, eu te mando para lá. E tudo tá tudo certo. Né? Incrível, assim. É incrível mesmo. E isso vem da informação. Isso vem da inteligência artificial, se você quiser chamar dessa forma, agregado ao conhecimento e à experiência das pessoas. Né? Porque como é que você iria imaginar, quando você fala cadeia flexível, você olha para um armazém e fala, não é de plástico. Como é que eu tiro daqui e ponho lá? Né? O porto, como é... Mas não, se você identifica no começo da cadeia as dificuldades que você vai estar, você muda o planejamento. O que vem a reforçar a questão da integração da logística. Né? Mas não é trivial, né? Não é. Nem um pouco. Qualquer empresa que tem condições de fazer isso não também. O Douglas, e aí? Quais são os próximos passos aí do Douglas? O que você pensa aí para o futuro? Como é que estão aí os teus planos? Cara, eu sou muito, muito pragmático, sabe? Eu tenho uma missão e eu vou cumprir, que é contribuir para que a Maersk seja reconhecida como um provedor de excelência em contract logistics. Esse é o meu objetivo. Ninguém faz nada sozinho, eu tenho uma equipe muito boa, eu tenho todo o suporte da empresa, mas eu vou conseguir. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, não sei. Mas vai fazer. Mas vou fazer. Eu já vi que você vai fazer. Missão dada, missão cumprida. Os 90 dias lá provam isso, né? Lá atrás. Vai fazer. Tá bom. Bom, Douglas, agora chegou o momento em que a gente pede para um convidado anterior deixar uma pergunta para você. O Márcio Chaer, da Magalu, que fez essa pergunta. Eu deixaria a pergunta, então, a visão não sei quem é, obviamente, mas a visão do próximo entrevistado aí para os próximos 2 anos. Como que ele enxerga o movimento, né, da logística nos próximos 2 anos? É uma boa pergunta e difícil de responder, mas
Eu acho que o evento do e-commerce, e mais do que e-commerce, o omnichannel, está obrigando as empresas a reagirem muito rápido. Então, a necessidade acaba fazendo o crescimento, o progresso. Então, eu vejo em 2 anos profissionais têm que ser mais bem formados. Eu vejo que a tecnologia vai ficar mais barata, que ela será mais aplicada, que a eficiência, de alguma forma, vai vencer a questão preço, como eu disse antes, né? Que o nível de serviço vai ser um componente cada vez mais importante e essas dificuldades vão fazer a logística melhor, mais avançada. E também vejo a logística na América Latina muito próxima em tecnologia e eficiência dos países de primeiro mundo. Eu acho que isso vai acontecer. Talvez se essa pergunta fosse feita há 6, 7 anos atrás, eu não estaria tão otimista. Mas em função da necessidade, o pessoal vai ter que correr. Douglas, eu queria que você também deixasse uma pergunta para o nosso próximo convidado. O que você gostaria de saber? Eu gostaria de saber sobre a opinião dele ou dela sobre a formação de pessoas. Por mais avançada que seja a logística, com mais tecnologia que haja, ela depende muito de pessoas, de profissionais. A gente sabe que a educação, tanto de base, quanto a educação e formação, ela é bastante deficiente no Brasil. Então, como é que ele vê, nos próximos 2, 3 anos, como é que a indústria da logística, tanto o usuário quanto o provedor, vai superar essa dificuldade da formação de gente especializada? Legal. Ótima pergunta. Bom, e agora a gente vai para o nosso quadro final aqui, que é o Pensei e Falei, um bate-bola. Eu vou te fazer algumas perguntas, pode ficar muito à vontade aí para responder do jeito que você achar melhor, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Os dois. Tem que performar enquanto transforma. Tá bom. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Essa é fácil, né? Tá aqui no meu roteiro. Tem que terceirizar e terceirizar com a Maersk. Não é só terceirizar. Abre aspas. Vamos ajudar, né? O Douglas atingiu o objetivo dele, pô, né? Pô. Senão o homem não vai parar nunca. ES ou G? Eu acho que meu maior obstáculo como profissional é o quê? Cara, é provar que o latino-americano é tão competente quanto o europeu ou americano. Sim. Boa. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? A verdade da pessoa. Acho que você vê a verdade da pessoa nos olhos e na conversa dela. O resto você ajuda a formar. Legal. Tem um profissional que te inspira? Muitos. Eu acho que eu tive grandes líderes, não adianta eu dizer o nome deles aqui, mas grandes líderes. Eu acho que não podia deixar de dizer também os meus professores e orientadores me inspiram muito, porque apesar de tudo e da falta de reconhecimento que existe pelo professor no Brasil, eles fazem muito bem o trabalho deles. E tem um executivo que me inspira bastante, que já é falecido, que é o Jack Welch. Ele realmente fez uma transformação fantástica. Ele tem uma frase que, apesar de ele ter praticamente reinventado a reengenharia, e obviamente ter mandado bastante gente embora, ele disse:
tudo é pessoal dentro de uma empresa, porque se trata com pessoas. Então, essa dicotomia de alguém que fez uma grande reengenharia e transformou uma empresa que estava muito mal, né, em uma empresa de sucesso, sendo muito duro, tinha um pensamento como esse. Tudo é pessoal. Então, quando você diz para alguém, não é pessoal, não existe. É pessoal. Porque no final... É pessoal. São pessoas. Trata-se de pessoas, Muito legal. Tem um livro ou um filme que todo profissional de logística deveria ler, conhecer, assistir? Isso é difícil. Eu gosto muito da história, sabe? Gosto muito de história. Então, conhecer a evolução da logística e aonde ela vai parar é importante. Então, não vou dizer um livro, mas estudar casos de sucesso, estudar profissionais que tiveram sucesso e se desafiar e entender que é possível fazer uma recomendação que eu sempre faço. Porque senão você fica restrito à tua própria experiência ou aquilo que você escuta. Legal. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil hoje? Pessoas. Não tem como sair do lugar comum. Como eu falei, assim, o Rodrigo é testemunha disso. Se eu pedir para o Rodrigo me indicar qualquer coisa na área de tecnologia, mas para formar essas pessoas. Tem algo que parece novidade aí no setor, mas é mais do mesmo? Muita coisa, né? Muita coisa. Essa questão que muita gente fala em reduzir custo, mas quando na verdade está querendo reduzir preço, né? Não quero insistir no mesmo tema, mas assim, se você trabalha com otimizações, se você trabalha com processos, se você trabalha com inovação, né, e otimizações, você reduz custo. Então muita gente acha, não, eu fiz uma redução de custo enorme para minha companhia, mas você fez uma redução de preço que vai impactar negativamente lá na frente. Às vezes nem tão lá na frente. Então, acho que isso é um pouco mais o mesmo. Né? Trabalhar, por exemplo, fiz implantei aqui uma tecnologia nova, uma automação, só que os processos são antigos. Então, a engenharia do processo, o cuidado com os custos de uma forma geral, são super importantes. E aí as pessoas continuam dizendo que apertar custo, preço, é uma redução, uma melhoria do processo de custo, e não é. Tá bom. Dá para dizer como é que a logística brasileira vai estar daqui 10 anos, tá? Eu tenho muita fé, sabe, que ela vai estar sendo o principal fator de sucesso das companhias. À medida que o consumidor fica cada vez mais exigentes e existem cada vez mais produtos, a logística tem que estar muito mais avançada, né? Então, você imagina, por exemplo, que você precisa colocar numa loja, hoje à tarde, uma camisa M, no modelo X, na cor vermelha, e só 2 camisas. O que tem por trás disso? Né? É a fábrica que está lá na China ou é a logística? Então, eu vejo a logística, eu tenho bastante fé que a logística vai cada vez mais evoluir a ponto de viabilizar projetos cada vez mais audaciosos e surpreender o cliente final. Cada vez mais a briga vai estar na logística e não na produção. Essa é a minha visão e minha esperança. E cada vez mais na ponta lá. Cada vez mais na ponta. Legal.
Tá bom. Rodrigão, foi uma aula, né? Excelente bate-papo, né? Legal demais. Muito Obrigado bom. pela tua presença aqui de novo com a Eu gente. que agradeço. Prazer. Acompanhando aí, me suportando. Tá, Douglas, eu, assim, quero te agradecer demais. E de novo, né? Para mim, você é uma referência, assim. Muito obrigado. Das poucas pessoas que... cara, se falar assim, 3 caras da logística, eu acho que você... Acho não, com certeza você seria um deles, para mim. Verdade sua, muito obrigado. Muito respeito pela tua história, por tudo que você tem feito. Pela forma como você enxerga. Eu também tenho, assim, um pouco do teu mindset aí, de execução, de correr risco. Acho que é aí que a gente cresce mesmo. Então, enfim, parabéns e obrigado aí por estar com a gente nesse episódio. Não, eu que agradeço. Uma honra e um grande prazer de estar aqui com você. Legal. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente vai encerrando aqui mais esse episódio. Tenho certeza que vocês aproveitaram e a gente se encontra aí num próximo programa. Valeu.